assunto da nossa aula de hoje é sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é uma conquista da humanidade muito importante, né? Pensa aí nas maravilhas que se faz hoje através desse tipo de conhecimento. Eu chamei aqui a física que mudou o mundo, porque de fato o mundo foi outro depois que a humanidade começou a ter um domínio sobre a eletricidade, né? E aí por isso que eu chamo a atenção da corrente elétrica, porque a eletricidade já se sabia já, né? Os processos de eletrização por atrito, já se sabia que os corpos ficavam eletrizados, mas a corrente elétrica seria um triunfo da humanidade sobre a eletricidade, fazendo com que você faça com que os elétrons percorram um determinado circuito e executem uma determinada tarefa. Então a primeira coisa que eu queria refletir aqui é a gente fazer a seguinte pergunta: e se a eletricidade ela deixasse de existir por algum motivo mágico e inesperado? Quer dizer, o que aconteceria com a humanidade, com nós? Como que a gente se comportaria com isso, né? Quando eu me fiz essa pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a gente pensar no nosso conforto, né? Então, como é que a gente viveria sem celular, sem televisão, sem algumas coisas assim do tipo? Mas veja, a gente tem... A pergunta que eu estou fazendo aqui ela é mais em torno de como que a humanidade se comportaria com isso, né? A primeira coisa que me veio na cabeça, então, fugindo aí nessa questão do conforto, é pensar na dramática escassez de comida que iria acontecer. Todo processo industrial ele demanda muita eletricidade, né? Então, quando a gente fala aqui da indústria alimentícia, a gente também tem que pensar que os produtores de alimento não conseguiriam produzir comida na quantidade necessária para abastecer a população mundial. Então, talvez esse seria a primeira questão assim que aconteceria, né? E como que as pessoas se comportariam numa situação dessa. Outra coisa que eu pensei seria também uma mudança radical na matriz energética. E aqui nós estamos falando de começar a utilizar a força animal, que é o que foi utilizado durante boa parte da Idade Média. Quer dizer, os animais para fazer o arado da terra, ou para fazer determinadas tarefas, né? Transporte, por exemplo, de produtos. Então a força animal ela teria que ser reutilizada, ou ser reaprendida a utilizar. Só que perceba, nós estamos falando agora de 7 bilhões de pessoas no mundo precisando receber produtos, alimento, etc. Então isso também não seria uma tarefa exatamente fácil. E a outra coisa seria uma recuperação também grande da natureza. A gente vê nessa situação que a gente vive hoje, essa situação de quarentena, como a natureza está se comportando, né? O céu está ficando mais limpo, em algumas cidades é visto animais frequentando a cidade, retornando para a cidade. Então também eu esperaria também uma recuperação grande da natureza. Eu peguei aqui um gráfico que pega aqui a população mundial em bilhão. Então, nesse eixo aqui nós estamos falando de bilhões de pessoas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. E ao longo dos anos. Então você veja, existe aqui um ponto que o crescimento populacional aumenta grandiosamente, exponencialmente, melhor dizendo. E essa região aqui, esse lugar no tempo, ele se deve muito às descobertas, ao domínio que a humanidade foi tendo sobre a eletricidade. É claro, você pode dizer que o crescimento populacional se deveu a outras conquistas, né, a outras descobertas, mas veja, essas outras descobertas também estão atreladas à utilização da eletricidade. Aqui nesse período nós temos personagens importantes como o Benjamin Franklin, que fez aquela famosa experiência da pipa, né? Que ele coloca uma chave metálica na linha. Nós temos também outro personagem que é o Alessandro Volta, que inventou a pilha em 1800. O nome pilha se deve justamente ao formato da pilha. Ele fez um processo eletroquímico, né, para produzir eletricidade. E nós temos aqui um personagem extremamente importante chamado Michael Faraday, que descobre as máquinas elétricas.
Na verdade, ele consegue fazer nós vamos explorar esse assunto mais para frente, mas na verdade nós estamos falando aqui do eletromagnetismo, né? Que é o triunfo aí da humanidade sobre a eletricidade. Se vê uma forma de produzir os motores elétricos e a forma como os motores elétricos também são capazes de produzir eletricidade, né? É um processo inverso, mas muito semelhante. Então, a revolução elétrica, o domínio da humanidade com a eletricidade, ela causou esse tipo de efeito aqui, um crescimento populacional gigantesco e voltando novamente, claro, atribuído a outras coisas, mas a eletricidade aqui talvez seja uma das principais. Uma das conquistas importantes da eletricidade foi a invenção da lâmpada elétrica. Quer dizer, imagina para uma cidade como que foi importante você começar a ter iluminação pública, as pessoas terem iluminação na sua casa, as pessoas poderem se ver à noite, né? Tem até fatos curiosos, mas nas grandes cidades da Idade Média, um pouco mais para frente, a iluminação era feita com lamparina, né? Com lâmpadas movidas a óleo, a queima de óleo, e esse óleo era extraído das baleias, né? Parte do crânio da baleia. E tem uma história, inclusive um filme aí, conta a história de Moby Dick, que era um barco que fazia a caça de baleias. Enfim, são curiosidades aí com relação ao tema. Mas eu queria começar a comentar primeiro a lâmpada de filamento. Quer dizer, a lâmpada de filamento, deixa eu pegar aqui nossa canetinha. A lâmpada de filamento, você tem aqui um filamento, que é um fio fino de tungstênio. Esse fio, você faz com que a eletricidade passe por ele, ele excita, e ele excita tanto que ele esquenta e começa a emitir radiação na forma de luz visível. A luz visível é um tipo de radiação. Então é assim que funciona a lâmpada de filamento. A outra lâmpada aqui bastante conhecida por todos nós é a lâmpada fluorescente. Ela tem dois mecanismos importantes. Primeiro, que aqui dentro você tem uma mistura de gás, um gás nobre com gás de mercúrio. Quando você faz com que a eletricidade percorra aqui, você excita esse gás e esse gás emite uma radiação na forma de ultravioleta. Inclusive é ruim para a gente, né? Mas veja, a superfície interna, a cobertura interna dessa lâmpada, você tem um material que converte essa radiação na forma de ultravioleta e transforma em outro tipo de radiação com outro comprimento de onda que a gente chama de luz visível. Então a lâmpada fluorescente ela não é nociva para a gente, né? Porque você tem essa conversão, mas esse é o mecanismo de funcionamento dela. E a outra lâmpada é a lâmpada de LED, que é a lâmpada aí que está sendo utilizada bastante pelas residências. É uma lâmpada muito eficiente. Ela funciona através de um diodo. Esse diodo faz com que o elétron ele saia de um cátodo para um ânodo e nessa passagem ele emite um fóton, que é exatamente a luz visível, né? A luz, a partícula primária da luz. E é assim que ela funciona, explicando assim bem resumidamente. E é importante lembrar que quanto menos esquenta a lâmpada, mais eficiente ela é. Então, vê que o LED, por exemplo, ela pode ficar horas ligada e você pode tocar na lâmpada sem problema. Já a lâmpada de filamento, ela esquenta bastante. Quem tem lâmpada de filamento em casa sabe como é que funciona isso. Agora veja, o fato dela ser menos eficiente faz com que ela consuma mais também. Então veja bem se não vale a pena você trocar essa lâmpada de filamento pela lâmpada de LED ou uma lâmpada fluorescente, porque o consumo dela é muito menor. Você vai pagar menos, a sua conta de energia elétrica vai sofrer menos se você trocar as lâmpadas da sua residência. Eu queria comentar aqui um experimento que tem a ver com o campo elétrico, mas aproveitando aqui nossa discussão sobre lâmpada, que é um experimento que você faz aqui uma bobina de Tesla, esse é o nome dessa caixinha. A gente poderia fazer uma aula só sobre isso, mas explicando aqui o experimento, você tem um campo elétrico em volta dessa bobina e esse campo elétrico é capaz de excitar os gases que estão dentro da lâmpada fluorescente. Assim você pode fazer com que essa lâmpada acenda sem ela estar ligada na tomada. Então veja só que interessante. Esse aqui é um experimento que eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente aqui, que tem a ver com o nosso tema.
Bom, então, finalmente, o que é corrente elétrica, né? Corrente elétrica, aproveitando aqui a nossa frase, deixa eu só mudar aqui. Aproveitando aqui nossa fase, a corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons. Então, toda vez que você faz com que os elétrons saiam de um lugar e vá para outro, você tem uma corrente elétrica. É isso que acontece, por exemplo, nos raios atmosféricos, né? Você faz com que os elétrons que estão concentrados ali na nuvem, ele descarregue para o chão. Então, ali você vai ter uma corrente elétrica, porque você está fazendo com que os elétrons saiam de um ponto e vá para o outro. No circuito elétrico, como é que você provoca isso? Você provoca através de uma coisa que a gente vai falar bastante nas próximas aulas, chamada diferença de potencial. Então você tem aqui um polo positivo, um polo negativo. Veja que os elétrons eles têm carga negativa, né? Então eles são repelidos por essa região aqui e atraídos por essa. E aí você provoca aqui um circuito elétrico, fazendo com que você tenha esse movimento aqui de elétrons. E obviamente que nesse meio tempo você pode colocar um dispositivo, um motor e fazer ele funcionar, porque você está fazendo com que ele corra dentro de um ciclo, né? Dentro de um circuito. Então é isso que é corrente elétrica. As dúvidas aí vocês podem me enviar. A gente vai discutindo mais coisas sobre isso, né? Nas próximas aulas. Mas isso aqui seria uma introdução ao que é corrente elétrica. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente se vê na próxima aí. Obrigado, tchau, tchau.